Boa tarde. Falta de infraestrutura deixa centenas de crianças sem aulas em São Luís. Índice de adulteração de combustíveis no Maranhão está acima da média nacional. Campanha emergencial contra o sarampo foi prorrogada por tempo indeterminado. Atestados médicos falsos são motivo de demissão por justa causa. E no dia do chocolate, saiba qual ovo de Páscoa você pode comer sem prejudicar sua saúde. Eu só quero chocolate. O Repórter Maranhão está começando agora. A juíza da Vara de Execuções Penais, Janaína Araújo, acolheu o pedido do Ministério Público Estadual e decretou a interdição parcial das unidades prisionais de Imperatriz para o recebimento de novos presos. A decisão deverá ser cumprida até que sejam adotadas as medidas necessárias de entrega do novo presídio e a completa reforma da Central de Custódia de Presos de Justiça da cidade, sob pena de multa diária de R$10 mil. De acordo com a assessoria da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, o secretário Sebastião Uchoa está em Imperatriz e somente depois de avaliar a situação poderá estabelecer prazos para a resolução desses problemas. A falta de estrutura e pagamento de aluguéis atrasados estão deixando centenas de crianças sem aulas em São Luís. Em Pedrinhas, na unidade de ensino básico Amaral Raposo, uma multidão de mães indignadas. Aqui em Pedrinhas não tem uma escola, aqui em Pedrinhas não tem uma educação, tem professor. O que adianta? Tem professor, mas não tem escola, não tem água para as crianças, não tem lugar para fazer xixi, não tem nada de estrutura para o bem-estar dos adolescentes de Pedrinhas. As crianças vêm para cá, correm até risco de vida. Aqui, pode olhar, o colégio aí está caindo. De vida aqui, está caindo o teto? Já está começando a cair já. Não está tendo aula porque o forro da escola já desabou tudo. As crianças vêm para a escola, não tem água para beber, entendeu? A fosse é fedendo o tempo todo, esse fedor faz mal para as crianças. Então isso aí tudo são fatos que estão ocorrendo dentro da escola que prejudicam nossos filhos. O segurança barrou a equipe de reportagem, mas imagens feitas por um celular confirmam as denúncias. Quadros danificados, salas sem lâmpadas, azulejos quebrados, banheiro sem vaso. Na sala dos professores, o aviso: não faça o número 2, seja educado. Na quadra de esportes, furos e mais furos na cobertura. Para a presidente do Sindicato dos Professores, não bastam pequenos reparos, mas uma reforma completa na escola. O anseio, né, da comunidade, o anseio dos professores é que seja realmente feita uma reforma, né? E aí os professores estão se mobilizando para que a Secretaria de Educação se sensibilize com esta comunidade para que esteja num planejamento para que possa ser feita essa reforma. No bairro da Divinéia, encontramos o anexo 2 da Escola Ronald Carvalho fechado. O anexo funciona em um imóvel de propriedade particular. Após 3 meses de aluguel atrasado, o proprietário fechou as portas do prédio, deixando as crianças sem aula. As aulas estão paralisadas desde segunda. Construir 10 escolas é uma das ideias da atual gestão de São Luís para substituir 17 anexos. Seu Iraildo, avô de um dos estudantes, espera a concretização da promessa. Quando é que a escola vai reabrir? Qual é a promessa? Quinta-feira dessa semana, que a diretora me falou hoje pela manhã. Todo ano acontece isso nas escolas, esses negócios. Você pode andar por aí que você vê, é só reclamação. É prédio que está caindo, tem que ajeitar, só quando começa as aulas. E no tempo de política, as promessas que eles fazem. E nessas horas a gente vê que as promessas não valem nada, vai por água abaixo. Você está entendendo? Aí é complicado um negócio desse. A gente fica passando assim como um palhaço, né? Que a gente volta para eles, confiando neles, e nesse momento, palhaço. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, em reunião com representantes da escola e da comunidade de Pedrinhas, ficou acordada a suspensão das aulas até que sejam finalizadas as obras de manutenção e reforma da escola. Já sobre a unidade de educação do bairro da Divinéia, a Secretaria afirma que as aulas serão retomadas esta tarde. A instituição esclarece ainda que os 200 dias letivos serão assegurados aos alunos, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
através da elaboração de um calendário especial. A quantidade de assaltos a ônibus em São Luís vem causando medo na população e nos rodoviários que estão diariamente expostos a esse tipo de violência. Vamos falar ao vivo com a repórter Luanda Belo, que tem mais informações. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Edmilson. Infelizmente, os assaltos a ônibus se tornaram rotina no transporte público de São Luís. Eu converso aqui com o secretário administrativo do Sindicato dos Rodoviários, Isaías Castelo Branco. Isaías, no ano passado houve várias reuniões da categoria com as autoridades de segurança pública. E uma das reivindicações de vocês, que até mesmo gerou paralisação no ano passado, foi com relação à presença de policiais dentro dos ônibus. Isso está acontecendo? Infelizmente não está acontecendo. Hoje nós estamos passando por uma dificuldade muito grande com relação a isso. Os trabalhadores todos temerosos a trabalharem. A gente for fazer um comparativo 2012 a 2014, desse mesmo período, a gente vai ver o crescimento nesse índice de assalto. Quanto 2012 nós tivemos, nesse mesmo período, 62 assaltos. 2013 nós tivemos 131 e agora 2014, nesse mesmo período, nós estamos com 153. Isso representando o crescimento desse índice de assalto. Nós entendemos o trabalho da polícia, nós estamos acompanhando e entendemos a força de vontade que eles têm de nos prestar esse serviço, mas infelizmente eles não têm estrutura para que possa estar no dia a dia fazendo esse trabalho. Então, 153 assaltos nesses primeiros 3 meses do ano. Quais são os pontos mais perigosos? Foram mapeados? Foram todos mapeados, foram passados para o sistema de segurança, onde foi implantado nesses corredores, dos principais corredores da nossa cidade, Daniel de Latouche, Avenida dos Portugueses, Franceses e outras mais que foram implantadas, com base nisso, foram implantado o corredor seguro, com 17 viaturas operando, que na verdade era para ter sido implantado, né? Mas pela falta de efetivo, pela falta de viaturas que tem hoje no sistema de segurança, não está operando. Dessas 17 viaturas que era para estar fazendo essa operação, tem apenas 9 viaturas que estão fazendo essa operação. Um dos pontos mais complicados, então, é ali também no Anjo da Guarda, né? Na área do Itaquibacanga. Lá parece que são só 2 viaturas para 52 bairros e no bairro do Anjo da Guarda, especificamente, os ônibus não estão indo até o ponto final, é isso? Exatamente. Os motoristas estão impedidos de ir até o ponto final, concluir a sua jornada, em função do grande índice de violência que está tendo lá no ponto final do Anjo da Guarda. Estão depedrando ônibus, é o grande índice de assalto, então com isso fazendo com que os trabalhadores não possam ir até o ponto final e ficando aqui na Praça do Canhão. Essa é a orientação que está sendo dada para eles, para que possa estar prevenindo também esses trabalhadores de qualquer tipo de violência. Secretário, só voltando à história do corredor seguro, quando ele foi implantado, na verdade é exatamente para reduzir esse número de assaltos. Enquanto está funcionando, vocês puderam observar se realmente houve a redução? O que falta? É que ele funcione corretamente, é isso? Exatamente, falta que ele funcione corretamente, até porque esses corredores são 25 corredores, então a ideia do comandante, todo o planejamento que ele fez foi para implantar esses 25 corredores, e aí volto a afirmar que por falta do efetivo e por falta de viaturas não tem essa operação. E aí tem outro fato, que com essa operação nas avenidas, a bandidagem migrou para dentro dos bairros, e com isso se mantendo um número de assalto muito grande, porque não tem a operação metropolitana não tem como cobrir os bairros também, em função de tudo isso que a gente está afirmando aqui. Dentro desse mapeamento também foi observado que os assaltos agora acontecem em qualquer horário. Qualquer horário do dia, qualquer horário da noite. É claro que à noite o índice é bem maior, mas a qualquer hora do dia está acontecendo. A gente vê aqui no mapeamento que tem assalto meio-dia, 13h30, enfim. A todas as horas está acontecendo assalto na nossa cidade. Dentro dos terminais da integração, a Guarda Municipal também ficou de fazer o policiamento ostensivo. Isso está acontecendo? Nós discutimos com a Guarda Municipal essa questão da segurança dentro dos terminais, mas pelo que se vê, ela não está acontecendo. Não sei qual é o motivo. A gente vai estar voltando a sentar com a Secretaria para a gente ver o que de fato o que acontece, porque eles estão saindo de dentro dos terminais e assaltando logo em seguida, assim que saem nas avenidas. Rapidamente, secretário, há risco de paralisação da categoria? Na sexta-feira tem uma Assembleia Geral, onde a categoria vai estar deliberando pelo movimento se a gente vai parar a partir de segunda-feira ou se não. Obrigada, secretário, pelas informações. Edmilson, voltamos com você.
Obrigado, Luanda. E a Polícia Militar foi convidada para responder aos questionamentos sobre os assaltos a ônibus, mas ninguém pôde comparecer. A campanha de vacinação emergencial contra o sarampo foi novamente prorrogada na região metropolitana de São Luís e em Alcântara. Dessa vez, o prazo será indeterminado e as vacinas ficarão disponíveis até que a meta seja alcançada. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o objetivo é imunizar pelo menos 95% das crianças dentro da faixa etária de 6 meses a 5 anos incompletos, o que corresponde a mais de 98 mil crianças. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, até ontem, menos de 89% dessa meta tinha sido atingida. Mesmo sendo ilegal, apresentar atestado médico falso é uma prática comum. O que muita gente não sabe é que isso é motivo de demissão por justa causa ao empregado, que também está sujeito a outras penalidades de acordo com o Código Penal. Ele serve para justificar o afastamento e abonar as faltas no emprego, mas não é raro encontrar testemunhas de quem conhece alguém que fez uso de má-fé na entrega do atestado médico sem obedecer à finalidade merecida. Sempre dou a justificativa. Sempre leva um atestado médico para justificar a falta? Realmente, sim, verdade. Conhece alguém que já apresentou atestado falso para justificar a falta no trabalho? Já, vários amigos. E qual foi a consequência? Ficou no que estava, né? Desdobrou o patrão e passou. Muito comum hoje em dia isso aí. Até porque atestado médico tu consegue tão fácil. A prática é fraudulenta, quer seja emitido por um falso médico ou mesmo adquirido quando o funcionário não está incapacitado por motivo de doença ou acidente do trabalho. A atitude implica demissão por justa causa do empregado, prevista no artigo 482 da CLT. Se configura uma infração ao contrato de trabalho, e inclusive pode configurar como ato de improbidade, ou seja, uma fraude. E aí o empregado será dispensado até por justa causa em função de utilizar esse atestado falso. Isso, na esfera trabalhista, a repercussão do contrato de trabalho seria uma falta grave configurada como improbidade. Um atestado médico válido deve cumprir um mínimo de requisitos. O documento deve ser emitido por um médico inscrito no Conselho Regional de Medicina, constar data, hora, assinatura e carimbo em papel timbrado, tempo necessário de afastamento. De uns anos para cá, a inserção da CID, Classificação Internacional de Doenças, não é obrigada por questões éticas ao empregado. A empresa deve aceitar a apresentação do atestado, mesmo se tiver desconfiança. Ela só pode recusar caso seja falso ou contrariado por junta médica. O uso de atestado médico falso para justificar faltas no trabalho deixa tanto o paciente quanto o médico sujeitos a penas dispostas no Código Penal. O crime está previsto nos artigos 297 e 302 do Código Penal. No Maranhão, o Conselho Regional de Medicina não tem conhecimento de denúncias desta natureza, embora a fiscalização seja praticamente impossível de ser feita. Apenas mecanismos estudados para dificultar a ação de falsos médicos. Nós não estamos preparados ainda para fiscalizar essas gráficas todas e saber quem que é médico e quem que não é, ao fazer um carimbo. O que nós temos feito, vamos fazer agora, ainda no mês que vem, é uma licitação para que todos os carimbos de médico sejam feitos numa só gráfica, com o brasão da República, com a marca do CRM, porque aí dificulta a confecção de carimbos por quem não é médico. Para o especialista em recursos humanos, o caminho usado nessas situações não reais comprometem o histórico curricular de um funcionário penalizado com demissão por justa causa. Se a empresa verificar que ele entregou um atestado médico falso, fraudado, adulterado, a empresa vai investigar e vai verificar e também deve observar o histórico desse empregado. Agora, eu acho que um profissional que tem ética, sua ética profissional pessoal, jamais deveria fazer isso. Lembrando que atestado médico falso, adulterado, é passível de demissão por justa causa. E veja no próximo bloco, o Maranhão apresenta índice de adulteração de combustíveis acima da média nacional. E mais, Sindicato de Revendedores se pronuncia sobre a alta no preço dos combustíveis. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 45 minutos.
De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o Maranhão apresenta um índice de adulteração dos combustíveis acima da média nacional. O último boletim divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, ANP, mostrou que o índice de adulteração da gasolina comercializada no Maranhão ficou em 1,7%, 0,5% acima da média nacional. No estado, o monitoramento e análise do combustível para a ANP é feito pelo Laboratório de Análise e Pesquisa em Química Analítica de Petróleo e Biocombustíveis da Universidade Federal do Maranhão. A coordenadora do laboratório comentou os últimos índices. Vários fatores podem ocasionar o índice de não conformidade observado. Nesse caso, nós podemos dar 2 exemplos. Por exemplo, o teor de etanol, que tem sido responsável por 50% das adulterações observadas, significa que o teor de etanol está acima do valor permitido, que é 25%. Então, nesse caso, essa adulteração é devida ao valor acima do valor permitido, que é 25%, mesmo não causando nenhum dano ao motor. Mas há realmente um prejuízo econômico para o governo, porque o álcool paga menos taxas do que os outros combustíveis ao governo. Entendeu? Outro tipo de adulteração, outro tipo de não conformidade, melhor dizendo, que há uma diferença entre os 2 conceitos, seria o caso de adição de solventes. A presença de diesel, de adição de solventes, a presença de diesel, isso pode ser ocasionado por diversos fatores, e isso pode ser detectado. Das 596 amostras de gasolina coletadas pelo laboratório, 10 apresentaram desconformidade com os padrões de qualidade. As adulterações foram identificadas na região metropolitana de São Luís, além das cidades de Imperatriz, Açailândia, Santa Inês, Itapecuru-Mirim, Itinga do Maranhão, Lago da Pedra, Barra do Corda e Grajaú. No dia a dia, o consumidor precisa estar atento. A única forma de saber se o combustível foi adulterado é pedir para fazer o teste de qualidade antes de abastecer. O senhor costuma pedir para fazer o teste de qualidade do combustível? Não, nunca fiz. Nunca pedi. Por quê? Eu não tenho costume. Costumo. Porque a gasolina é melhor, né? Limpa o filtro. O teste é feito na presença do consumidor, onde a gasolina é misturada a uma solução e, ao final, é possível distinguir claramente os líquidos. Em caso de suspeita, o posto deve ser denunciado à Agência Nacional do Petróleo através do 0800 970 0267. Além do risco de comprar combustíveis adulterados, o consumidor maranhense também precisa conviver com os altos preços. Depois de muita reclamação, o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis se manifestou sobre o último reajuste, que aumentou cerca de 20 centavos no valor da gasolina em São Luís. Os preços dos combustíveis em São Luís estão cada vez mais altos. O aumento repentino pegou os consumidores de surpresa. Em coletiva, o presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Maranhão declarou que o aumento é legítimo e que faz parte do livre mercado. O preço é livre, tá? O mercado é livre, né? E cada um compõe os seus custos de acordo com a sua estrutura e de acordo com a sua negociação com as suas distribuidoras. De acordo com o presidente do Sindicombustíveis, o reajuste é reflexo do alto custo dos impostos e, por isso, é repassado para o consumidor final. Segundo o sindicato, a maior parte do lucro fica para as refinarias e para os governos federal, estadual e municipal por causa da cobrança de impostos. E o lucro dos revendedores gira em torno de 12% a 15%. O litro da gasolina, que custava em média R$ 2,79, agora é encontrado por R$ 3,00, um aumento de quase 20 centavos que está desagradando e muito os proprietários de veículos na capital. Isso aí não é livre mercado, não. Isso aí é mesmo cartel, porque a gente vê que isso aí cada dia mais vai aumentando. Você não sabe mais qual posto que você vai botar gasolina. O Ministério Público não intervém com esse negócio desse cartel, né? Porque está comprovado que todos os postos vendendo a R$ 2,99. O único que está vendendo a R$ 13,04 é esse aqui. E os outros tudo R$ 2,99. Para mim é um cartel, né? Comprovado um cartel. São Luís amanheceu ensolarada nesta quarta-feira. Confira a previsão do tempo para todo o estado. São Luís predomina tempo nublado e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada.
mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, predomina céu encoberto e formação de áreas isoladas com chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Caxias, predomina tempo nublado e formação de áreas isoladas com chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Balsas, predomina tempo nublado e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. E veja no próximo bloco, hoje é o dia do chocolate e a gente vai ajudar você a escolher o ovo de Páscoa. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 53 minutos. No Repórter Maranhão de ontem, nós mostramos algumas reclamações dos moradores do bairro Vila Passos, relacionados principalmente à mobilidade e às instalações elétricas. Em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte informou que enviará a equipe técnica à Avenida Kennedy para analisar a solicitação dos moradores quanto à implantação de faixa de pedestres. Sobre a parada de ônibus citada na reportagem, a Secretaria informou que será instalado um abrigo dentro dos padrões recomendados pelas normas técnicas. Já a Central Energética do Maranhão, a CEMAR, informou que será realizada uma avaliação na rede de distribuição de energia elétrica, localizada na rua Carlos Gomes, para que sejam apresentadas soluções técnicas viáveis. E para entrar em contato com a CEMAR, o consumidor pode usar a central de atendimento no número 116. Vamos agora de esporte. Começa hoje no Sambódromo de Manaus a 4ª edição da Copa do Brasil de Futebol de Areia, com a participação do Sampaio Correia. A equipe tricolor tem como destaques os jogadores maranhenses que integram a seleção brasileira, Datinha e Eudim. A estreia do Sampaio será às 15h45 da tarde contra o Vila Velha do Espírito Santo, em partida válida pelo Grupo C, que tem ainda o Botafogo do Rio de Janeiro. E para quem gosta de chocolate, hoje tem bons motivos para abusar do doce. Além da proximidade da Páscoa, no dia 26 de março é comemorado o Dia do Chocolate. E nós preparamos uma matéria especial para ninguém ficar de fora da comemoração, mesmo aquelas pessoas que têm algumas restrições de saúde. No mercado e nas estantes das lojas, o tempo já está doce para as vendas. Pessoas com intolerância ou alérgica a derivados de leite também têm opções para saborear o bom e velho chocolate. Porque a nossa Páscoa vai ser bem sortida e a gente está esperando todo mundo com bastante variedade. Dona de uma loja especializada em produtos sem lactose, Priscila critica a falta de uma legislação que obrigue esta informação a constar nos rótulos. Essa é uma dúvida muito frequente em pessoas comuns, principalmente os diabéticos. Mas assim, o senso comum leva a gente a crer que tudo que é diet é sem açúcar. E tudo que é light é sem gordura. E, na verdade, não é isso. O diet é o alimento que, comparado ao mesmo alimento comum no mercado, tem de 75% a 100% menos algum item. Podendo ser açúcar, gordura, a própria lactose, podendo ser proteína, carboidrato. E o light, por sua vez, ele vem ser o produto que tem redução de até 25%. Também podendo ser de gordura, como podendo ser de açúcar, de lactose e outros itens também da alimentação. Há chocolates para todos os gostos, brancos, amargos, recheados. Mas será que as pessoas prestam atenção nas informações que estão nos rótulos? Será ainda que elas sabem a diferença entre o chocolate diet e o chocolate light? O light é o que não tem açúcar, não é? O light é o que não tem açúcar. É. Não é isso? E o diet? O diet é o sal, né? Não é sal? Não sei, lhe juro que eu não sei. Diet, light parece que é sem gordura e diet parece que é sem açúcar, se eu não me engano. Agora tu me pegou. Eu sei que light é sem gordura, porque esse eu consumo todo mês. A senhora tem dúvidas? Às vezes sim.
Às vezes não vem bem especificado isso no rótulo, não. A nutricionista explica que a dúvida é comum e recomenda a leitura dos rótulos. Tenham cuidado no consumo, né? Que estejam principalmente de olho nos rótulos, fiquem atentos, né, ao estar consumindo, não estar fazendo exageros e comer de acordo mesmo com a sua necessidade. Se possível, estar dividindo com alguém e não exagerando. Rafaela também lembra que os chocolates brancos são mais gordurosos e aponta os amargos como os mais saudáveis. Chocolate que tem um teor maior de cacau e acaba sendo mais saudável. E fica aí as opções. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.